Olá, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que a gente fala sempre, mas por mais que a gente fale, parece que ainda é pouco: o bullying. As estatísticas revelam que esse é um crime que tem aumentado muito, e a gente fala em todas as áreas da sociedade, em todas as camadas da sociedade. Por isso a importância de se falar sempre desse assunto. E para falar sobre ele, hoje, quem veio tomar café comigo foi a doutora Gardene Abreu, que é psicopedagoga. Bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo bom, seja muito bem-vinda. Obrigada, agradeço muito o convite e principalmente para falar de um assunto tão impactante na nossa sociedade e dentro do espaço escolar. Pois é, parece que por mais que a gente fale sobre bullying, a gente já fez vários programas aqui falando sobre o bullying, parece que a gente ainda está falando pouco, né? Com certeza, até porque o impacto é muito grande, né? Tanto para o agressor quanto para a vítima do bullying. Porque muitas vezes a gente pensa só na vítima. Isso. Mas e o agressor, né? E quase sempre esse agressor, ele já passou. Ele também foi uma vítima, né? A maioria das vezes, a estatística mostra isso, a maioria das vezes o agressor já foi uma vítima. Então essa troca, quando às vezes ocorrem de escola, onde eu uma vez fui agredido, quando eu faço essa troca eu vou já como uma proteção e eu já vou para ser o agressor, né? Então então por isso que é tão grave essa situação e que precisa ser de imediato identificado. Na verdade, eu sou da área da psicopedagogia e nós trabalhamos com prevenção. Ela deveria ser prevenida, antes que ocorra e que o impacto seja tão elevado como que a gente observa. A gente foca muito no resultado, nas consequências, mas na verdade o nosso dever de casa é cuidar da causa antes do efeito. Com certeza. Você falou uma coisa interessante, essa questão da mudança da escola de uma criança, vamos dizer. Sim. Que ninguém sabe se ela sofreu bullying, ninguém sabe o que aconteceu, ela sai, vamos dizer, normal. Quando chega em outra escola, ela acaba se transformando. Perfeito. Aí você vai descobrir que o estrago, ele não começou ali, ele foi feito bem antes, e como não foi detectado da forma correta. Eu falo de uma forma correta por quê? Porque no momento em que uma família ela percebe que essa criança ela está solicitando a saída dela dessa escola ou de qualquer ambiente, que pode ser um condomínio, que pode ser uma igreja, enfim, de onde ela participa, e ela solicita, ela faz essa solicitação sofrida de mudanças, a gente precisa procurar a causa, o motivo, o que leva, né? Porque a criança gosta de estar com crianças, ela gosta de estar com seus pares, de brincar, né? E quando ocorre, a família de imediato ela tem que ficar alerta. Qual o motivo? E procurar ajuda. A ajuda é importantíssima. Porque a senhora disse procurar a família. A família tem dificuldade em perceber esses indícios, esses sinais que levem a constatar a ocorrência do bullying? Quando a família não é uma família participativa e que reconhece e valida os sentimentos da criança, sim, né? Porque a criança ela é transparente nesse movimento do sofrimento. Então ela vai apresentar o quê? Alguns sinais. Ela não, muitas vezes ela não verbaliza isso, mas ela apresenta os sinais. Ela se isola, ela fica mais ansiosa, depressiva. Então ela tem vários sinais que ela já apresenta. Então, quando a família ela não consegue observar esses comportamentos e mesmo esse pedido de socorro, como não quero mais ir para a escola, essa escola eu não gosto mais. E você precisa entender qual o motivo, né? É a escola, é o meu filho, né? São as pessoas que envolvem esse espaço, sou eu como família, então nós precisamos procurar. Hoje nós estamos observando esse isolamento familiar em relação às crianças, a esse envolvimento, vamos dizer assim. Isolamento como? O que a criança hoje faz, na maioria das vezes, dentro do espaço de casa, onde ela não está na escola? Em telas. Né? E essas telas, hoje nós temos muitas referências teóricas e de pesquisas do quanto elas fazem mal.
Pois é, porque, por exemplo, no meu tempo, quando meus filhos ainda eram criancinhas, vamos dizer assim, Sim. A gente ficava muito tranquilo quando a criança estava em casa dentro do quarto dele, né? Sim. Para a gente estava em absoluta segurança. Eu acho que estavam nessa época também, né? Hoje essa não é a realidade, quer dizer, o perigo veio para dentro de casa. Aquilo que ficava só lá fora dos nossos muros, né? Na escola, no ambiente social, ele se transferiu para dentro de casa. Aí a gente pais, fica com dificuldade de saber o limite, como é que a gente faz isso? É uma coisa complicada muito, doutora. É muito complexo. Por isso que a família, ela precisa compreender esses novos conceitos sociais, né? Hoje as nossas crianças, dia 24 foi comemorado o Dia da Infância, né? Mas pouca gente entende o que é infância, o que é realmente a infância. Então, a gente precisa dar suporte a essas famílias. As famílias se constituem muito jovens, sem orientações, sem informações, sem entender como esses marcos do desenvolvimento ocorrem. Porque nós temos os marcos do desenvolvimento. A criança, ela não nasce falando, ela não nasce fazendo, né? Então, a gente tem que entender. Uma criança de 0 a 3 meses, de 3 meses a 6 meses, a cada movimento de desenvolvimento, ela se apresenta de uma forma. Quando surge a linguagem, como é essa interação social, o desenvolvimento socioemocional. Muitas vezes a família está muito preocupada com a cognição. Eu quero que meu filho aprenda a ler, eu quero escrever. Aprender tudo. Tudo. Porém, o mais importante, né? O emocional. Como eu vou acaba deixando isso um pouco de lado, nessa busca pelo conhecimento, em dotar o menino de todas as habilidades possíveis e imagináveis, né? E a gente acaba não percebendo esses sinais pela quantidade de vamos dizer, de atividades que ele tem no dia a dia. Perfeito. E às vezes a criança também tem dificuldade de expressar, de botar para fora esses sinais, quer dizer, ele vai passando de uma coisa para outra, sem ter tempo de absorver essas emoções? Com certeza, porque a emoção é aprendida. A gente precisa verbalizar. Porque, olha, a tristeza, ela tem que acontecer, a gente tem que ficar triste. Sim. Né? Nós ficamos tristes. A gente não queria, mas a gente fica. Com certeza, faz parte. Né? Faz parte do nosso desenvolvimento emocional. Tristeza, ansiedade, o tédio, né? Que hoje a gente tem falado muito do espaço ocioso. A criança não tem espaço ocioso. Como é que ela vai desempenhar a função da criatividade se não há uma ociosidade, né? Você está o tempo todo dando a ela uma atividade. É verdade. Né? A gente acha que é um desperdício de tempo. Né? E não é. Pois é, então vou só dar uma pausa aqui, porque se deixar a gente não faz intervalo, a gente vai que vai, né? Mas é só rapidinho, é só o tempo de tomar um cafezinho e a gente volta já, um minuto só. Já estamos de volta conversando aqui sobre bullying, efeitos, causas e tudo que envolve esse tema que é super complexo. Eu estou conversando aqui com a psicopedagoga Gardene Abreu. A gente estava falando da questão da ociosidade. Exato. A ociosidade parece que ela passou a ser considerada uma coisa errada. Errada, que a gente não deve ter tempo de pausa, a gente não deve ter tempo de descanso, que isso é coisa de gente preguiçosa, isso é coisa de gente que não quer aprender. E a gente levou isso para as crianças também, né? Criança hoje tem a aula regulamentar, vamos dizer, da escola, aí à tarde, vamos dizer que eles tempo integral, hein? Ainda tem o tempo integral agora, assim. Aí vem aula de karatê, aula de judô, aula de balé, aula de inglês, aula de violão, aula de piano, aula de alemão, e a gente vai botando. No fim do dia, essa criança não tem tempo nem ou só tem tempo de respirar e dormir. Até o tempo com a família fica comprometido em situações como essa, né, doutora? Com certeza, fica bastante comprometido. E o pior, desculpa usar essa palavra, o pior, é que quando ela tem um momento livre, ela está na tela. Sim. Você já viu, você entra num restaurante, por exemplo, e você vê crianças de 2, 3 anos, a família toda ali sentada, né, e a criança no celular. Para entreter a criança, a gente dá o celular. Exatamente. Então, você está sempre observando, é no shopping, é numa igreja, é em qualquer espaço,
né? Você vê sempre a criança sendo entretida com um celular. Então, esse tempo que a criança brincar, de ser criança, nós estamos perdendo isso, né? As nossas crianças estão deixando de ser crianças. E daí esse envolvimento social e emocional compromete muito. Compromete demais. Porque o emocional, ele precisa ter o acolhimento, ele precisa ter a vivência, ele precisa ser respeitado na sua condição de infância, de criança, de desejos. Quais são os desejos? Você, quando ouve uma criança e você vai conversar com ela, ela já sabe te dizer o que ela vai ser no futuro. Ué, gente, como é que pode? Ainda nem começou a viver, ainda nem começou a sabe viver, que já. quer lá pro futuro. Porque os pais já projetaram aquela coisa toda, e essa responsabilidade termina causando sofrimento, né? Porque não é meu desejo, não é meu sonho, não é minha expectativa, mas alguém já projetou para mim, né? E você acaba absorvendo, a criança acaba absorvendo. Absorvendo. Aquilo, né? Entendi. Aí, quando a gente volta para a questão das telas, a Sim. gente vem numa questão que é muito, vamos dizer, muito bonita de falar. Invasão de privacidade. Sim, invasão A de gente não privacidade. pode ficar vendo que as crianças fazem, que os nossos filhos, eu já não falo de criança, eu falo de adolescente, falo de todo mundo, não pode ficar vendo, porque isso é uma invasão de privacidade, você não pode invadir o espaço do adolescente, você não pode abrir a porta do quarto sem pedir, aquela coisa toda. Que papel isso tem dentro desse processo de bullying e de cyberbullying agora? Pois é. Primeiro, né, nós temos que desmistificar essa questão da invasão de privacidade, tá? A criança, ela não tem ainda uma competência nem habilidades de funções cognitivas para solucionar problemas. Certo. Isso é aprendido ao longo dos nossos anos e vai finalizar por volta ali dos 25 anos, quando a gente fala do amadurecimento, né, de algumas habilidades de funções executivas. Então, enquanto isso, nós precisamos, como adultos, emprestar essa habilidade e essa competência que é nossa para eles. Quando eu digo eu não posso invadir a privacidade do meu filho, o que eu quero dizer com isso? Ele não tem competência nem para entender o que é uma privacidade. É verdade, isso. Ele não tem. Ele não tem ainda condições de escolhas concretas, reais e sérias, como são essas que nós estamos apresentando em relação ao uso da tela, indiscriminado de telas, onde os atrativos são muito grandes, são muito maiores do que o que nós temos a oferecer a eles, e o perigo está aí, porque as dark webs são muito mais perigosas e muito maiores do que aquelas que são ofertadas nos joguinhos. A gente pensa que ele está só no joguinho. Não, ele é muito mais amplo e perigosíssimo. Perigosíssimo. Pois é, mas aí os pais, a gente fica no meio do caminho sem saber o que fazer. Se a gente não deixa, a gente está sendo muito rigoroso, a gente não está acompanhando o desenvolvimento, a gente não está entrando... Né? Pois é, a gente é velho, a gente é antigo. Se a gente deixa demais, a coisa desgringola, a gente não toma conhecimento. Quando vai tomar conhecimento, os efeitos quer dizer, a coisa já aconteceu, a gente vai lidar com os efeitos. Isso. Como é que a gente fica no meio disso tudo? Equilíbrio. Equilíbrio é a palavra. Então eu tenho que equilibrar. Para que eu possa dar essa privacidade ao meu filho, eu preciso ir dando aos poucos. Ele tem que me corresponder. Tá? Ele tem que me corresponder. Então, hoje, uma família, ela precisa ser mediadora, conciliadora, ela precisa conversar muito, coisas que nós não fazemos mais. É verdade. Né? É verdade. Nós não fazemos mais, mas a gente precisa conversar, a gente precisa ter esse diálogo franco e aberto, mostrar para eles que eles precisam da nossa ajuda, assim como nós estamos ali para ajudá-los. A gente precisa passar essa confiança também para os nossos filhos. Isso, passar essa confiança. O que não acontece.
Eu trabalho dentro de ambientes escolares e eu digo para os pais, mostre para ele que você confia na escola que você está deixando seu filho. Porque as mães vão deixar e elas ficam, ai meu Deus, eu vou deixar meu filho. Ai, ele é tão pequenininho, não sei o que, aquela coisa toda. Ali ela já está trazendo, né, algo para ele desconfiar. Para ele desconfiar, o que é isso? Se a minha mãe não confia, como é que eu vou? Minha mãe está com medo, como é que eu não vou ficar, né? Pois é. Então, nesse momento, você já tem... Pode nem falar, passei por isso. A gente fica né? Pois é, a gente passa, né? A gente passa. Mas aí, como eu falo, é o equilíbrio. A gente tem que entender se eu fiz a opção dessa escola, se eu fiz a opção desse espaço, eu preciso ter consciência também da escolha e daí a gente ir fazendo, né? Eu acho que a gente tem que levar em conta que as crianças, os nossos filhos pequenos, eles absorvem as nossas emoções, né? Total. A criança, ela é um repetidor, né? Porque a gente aprende, nosso aprendizado é comportamental. É verdade. Então a gente vai aprendendo de acordo com os comportamentos que nós vivenciamos. Então hoje nós falamos de 4 pilares da aprendizagem. O primeiro é a atenção. Então hoje você pode observar, as crianças não têm atenção. E daí vem um perigo, né, que é ser taxada como hiperativas. Ou ter déficit de atenção, que isso é outro café. Isso é para outro café. Então, aí ela precisa né, ela ter atenção para ela absorver aquilo que é falado. E as experiências, às vezes, o que ela vivencia dentro de casa. A criança, ela fala com a interação, né? Com a interação. É nesse momento em que ela interage, é que ela aprende a falar. É verdade. Então ela vai interagir com quem? Com o pai, com a mãe. O que ela aprende a falar primeiro? Mamãe, papai, com quem está ao redor dela e que estimula ela a falar, né? E essa, só interrompendo que nosso tempo está acabando, com essa confiança que os pais transmitem, é que a gente pode evitar situações como efeitos do bullying. A gente não está dizendo que a criança não vá sofrer um bullying ou um cyberbullying, mas a gente pode antecipar os efeitos no momento em que essa criança tem confiança nos pais e sabe que pode falar a respeito. Pode falar, exatamente. Isso é muito importante. Dar à criança o espaço de fala, o espaço de escuta, né? Porque ela fala e eu escuto, não adianta só ela falar e eu não escutar. Isso. Eu tenho que dar o espaço para falar e para ouvir. A autoridade, nesse caso, tem que ser dosada, né? Exatamente. E criança, ela precisa que a família esteja planejada, organizada, dê os limites, ela necessita disso. Isso a gente vê até em clínica, sabia? Pois é, não adianta aquele negócio, eu não vou falar isso para o meu pai porque ele vai achar que isso é bobagem. Exato. Ele vai dizer que eu tenho que reagir, que isso é bobagem, que isso é medo, que isso passa, que enfrenta isso, meu filho. Porque é o que ele ouve. Pois exatamente, é verdade. É o que ele ouve, então ele já se afasta. Ele se afasta e acaba não compartilhando aquela emoção que mais tarde, como a gente falou, vai fazer o estrago que a gente conhece. Olha, foi tanta coisa para conversar que eu acho que a gente não falou tanto a respeito do bullying, mas desse desenvolvimento de invasão de privacidade. Vamos marcar outro café, a gente tem que conversar mais a respeito, né? Esse é um assunto que interessa para todo mundo. Mas, doutora Gardênia, muito, muito obrada por essa conversa, por esses esclarecimentos. É sempre bom a gente ouvir, e a gente acaba até aprendendo junto, viu? O aprendizado parte, né, é verdade. de tudo. Muito obrigada mais uma vez. Bom dia para a senhora. Tá, muito obrigada também. Um bom dia para todos vocês. E bom dia para você aí que já aprendeu alguma coisa mais sobre essa relação família, pai, filho, escola e estudante e os efeitos de um bullying ou de um cyberbullying. Mas nós vamos falar mais a respeito com toda certeza. Tchau e até a próxima.